tema da sessão de hoje. Vamos falar das aves que ocorrem em zonas de altitude, ficar a conhecer um pouco melhor para percebermos as características deste habitat tão especial que nós também podemos encontrar no nosso país. Este é o índice para a sessão de hoje. Tem 5 secções. A primeira chama-se o que é montanha. Vamos ficar a perceber um pouco melhor a definição deste conceito. Depois vamos falar um pouco da distribuição das aves em altitude. E depois dos pontos 3, 4 e 5 falaremos um pouco de diversas espécies de aves. Primeiro das nidificantes, que são exclusivas da montanha. Depois de algumas nidificantes que não são exclusivas da montanha. E por fim de algumas espécies invernantes que aparecem nas zonas montanhosas do nosso país. Ora bem, então, para contextualizar este tema, Portugal não é exatamente um país de montanhas, não temos montanhas da dimensão daquelas que podemos encontrar, quer em Espanha, quer noutros países da Europa Central, que muitos deles têm cadeias montanhosas que chegam aos 4.000 metros ou mais. Portugal não tem locais com altitudes tão elevadas, temos montanhas, podemos dizer assim, de média dimensão. De qualquer forma, já temos algumas zonas com características de altitude e é disso que vamos falar hoje. Bom, o que é uma montanha? Uma montanha é uma porção de território que se ergue acima dos terrenos circundantes. Normalmente forma um cume. Esse cume pode ser um pico ou pode ser um planalto, mas é uma zona que se eleva acima das zonas circundantes. Não há uma definição consensual, portanto, há muitas definições de montanhas. Estão aqui algumas definições possíveis que eu retirei da Wikipédia. Uma delas é que 2.500 metros desde a base da montanha até ao topo. Reparem que a base não é desde o nível do mar, é desde a zona onde começa a subir, porque às vezes aquilo começa já numa zona de planalto. Outras definições dizem que é desde 1.500 a 2.500 metros desde a base e uma inclinação de pelo menos 2 graus. Outra definição ainda é de 1.000 a 1.500 metros desde a base e uma inclinação de 5 graus. Portanto, tem que ser alto e tem que ser inclinado. São definições subjetivas, não existe uma definição única e em Portugal é discutível, mesmo à luz destas definições, quantas montanhas é que nós temos. Aliás, se vamos considerar os 2.500 metros, não temos nenhuma. Se formos considerar acima de 1.000 metros, temos algumas, embora elas não tenham, na maioria não tenham 1.000 metros desde a base. Mas eu, no contexto desta apresentação, vou falar genericamente dos locais que se encontram acima dos 1.000 metros de altitude, acima do nível do mar. Portanto, são aquilo que nós poderíamos designar genericamente por terras altas. Ora, as terras altas no nosso país, aquelas as chamadas zonas montanhosas, têm habitats bastante característicos, diferentes daqueles que nós podemos encontrar nas terras baixas. Alguns exemplos de habitats típicos das zonas de montanha são os habitats rupícolas, que vêm de rupis, portanto são os locais onde existem rochas, rochedos. Temos os habitats florestais, são zonas de bosque, mas os habitats florestais no nosso país tipicamente vão até aos 1.500 metros. Acima dos 1.500 metros já não há árvores. Aliás, a única serra que se ergue significativamente acima dos 1.500 metros é a Serra da Estrela, e a Serra da Estrela acima dos 1.500, 1.550 já não tem árvores, elas não aguentam já essas altitudes, portanto temos apenas vegetação arbustiva. A vegetação arbustiva vai praticamente até ao topo de qualquer serra. Depois temos os habitats aquáticos. Os habitats aquáticos em montanha muitas vezes são represas, portanto são barragens que depois formam albufeiras. Temos algumas lagoas naturais e temos linhas de água que tipicamente são ribeiros de montanha. Aqueles famosos ribeiros com água muito transparente, porque é uma água que não está sujeita a fontes de poluição. Depois, também em zonas de altitude, temos alguns locais edificados que são normalmente aldeias de montanha e estâncias turísticas, para a prática, por exemplo, de desportos de neve. Aqui uns exemplos de habitats de montanha. Aqui à esquerda um exemplo de um habitat rupícola, que são as tais zonas de rocha. Isto é na Serra da Estrela, num sítio emblemático, bastante conhecido, que fica junto à estrada, que se chama o Cântaro Magro. Podem ver, isto aqui é um grande rochedo de granito. Temos aqui mais zonas rochosas aqui em baixo. Portanto, isto é um exemplo de um habitat rupícola. Depois temos aqui um habitat florestal, neste caso é uma plantação de bétulas ou vidoeiros junto a um curso de água. Neste caso é um troço do rio Zezer, perto da sua nascente. Também na Serra da Estrela, num local também muito simpático, chamado Covão da Ametade. Um outro exemplo de um habitat florestal
neste caso na Serra da Peneda, temos aqui um carvalhal de quercos, portanto é um bosque que ocorre também em zonas de altitude, e aqui ainda um outro exemplo de um habitat arbustivo, igualmente na Serra da Peneda, que fica no Alto Minho. Vemos aqui uma zona de giestas, que são estes arbustos verdes com flores amarelas, e depois lá ao fundo, na maior altitude, temos aqui já as tais zonas de habitat rupícola, onde praticamente não há vegetação. A vegetação tende a escassear à medida que nós vamos subindo, porque as condições do clima são muito mais agrestes, nomeadamente em termos de temperatura. As temperaturas ficam muito baixas durante a noite e especialmente no inverno, e muitas plantas já não aguentam, já não têm as suas condições favoráveis. Isto também se reflete depois naturalmente nas aves. Portanto, o que nós vemos aqui ou em qualquer outro país é que à medida que vamos subindo em altitude, a vegetação vai diminuindo de porte. Tem a ver com as características. A altitude tem fortes implicações em termos das condições de temperatura e umidade. E isso reflete-se então na biodiversidade. Ora bem, vamos então ver onde é que nós encontramos montanhas em Portugal. Este mapa é um mapa que eu encontrei há alguns na net e que tem várias escalas de cores, sendo que as cores mais claras, que são este bege, são as zonas que estão entre 0 e 99 metros, portanto são as terras mesmo muito baixas, que é praticamente toda a faixa litoral. Depois toda aqui a bacia do Tejo e do Sado, praticamente todo o Ribatejo, uma grande parte do Alentejo litoral, e depois aqui as zonas de costa. Depois temos uma faixa intermédia entre os 100 e os 400 metros, que abrange mais zonas do litoral, abrange praticamente todo o Alentejo, exceto aqui 2 ou 3 serras, e abrange a maior parte do Algarve, não todo. Depois temos este castanho, que são as zonas entre 400 e 800 metros, e aqui o que é que nós vemos? Praticamente todo o interior norte e centro está nesta faixa de altitude, se repararem. Enquanto que o litoral norte e centro está nos 2 primeiros escalões, assim como o Alentejo, o interior norte e centro é completamente diferente. E por isso é que a avifauna, quer de Trás-os-Montes, que é esta zona aqui, Trás-os-Montes e Alto Douro, quer da beira interior, em especial da beira alta, é tão diferente do resto do país, porque todo este território está a uma altitude consideravelmente superior do resto do país. Temos aqui uma zona mais clara, que é o Vale do Douro e de alguns afluentes, mas tirando o Vale do Douro, toda esta região está mais elevada. E depois a sul do Tejo encontramos aqui então a Serra de São Mamede, que é a única zona abaixo do Rio Tejo, portanto a sul do Rio Tejo, que passa aos 1000 metros. Temos aqui umas serras abaixo dos 1000 metros, mas que passam os 400, que é a Serra de Ossa, a Serra do Caldeirão, a Serra de Monchique. São as principais elevações, mas que são de reduzida dimensão em termos de extensão, e portanto as terras altas no nosso país e aquelas que realmente nos interessam em termos de avifauna estão praticamente todas aqui no interior norte e centro, a norte de uma linha, diria eu, que une Castelo Branco não é bem a Coimbra, é quase a Pombal, mas portanto assim um bocadinho a norte do Tejo. Estas são as terras altas do nosso país. E vamos passar em revista um bocadinho aquilo que se aprende, não sei como é que é o programa atualmente, mas antes aprendia-se nas aulas de geografia o nome das principais serras do nosso território e onde é que elas se encontram. E vamos considerar aqui o Rio Douro como divisão. Temos a zona a norte do Douro, e que forma então depois aqui a zona de Trás-os-Montes e Alto Douro, sendo que as terras altas se estendem um pouco para o Minho, para o interior do Minho, não para o litoral, mas para o interior temos aqui algumas serras. E então, a norte do Rio Douro, nós temos um primeiro complexo de serras, que é este aqui no noroeste, que é formado pelas serras da Peneda, do Gerês e do Louroco. Há outras também, a Serra do Soares, a Serra da Amarela, a Serra da Cabreira, mas são serras assim coladas. As mais importantes em termos de elevação são estas, e de dimensão, a Peneda, a Gerês e o Louroco. E isto aqui no Minho, na transição para Trás-os-Montes, e depois no nordeste temos aqui a zona de Bragança, onde encontramos a Serra de Montezinho, a Serra da Coroa e a Serra da Nogueira. Montezinho é talvez a mais conhecida porque toma o nome de uma aldeia, que é a aldeia de Montezinho, que dá o nome ao parque, que é o Parque Natural de Montezinho, mas o Parque Natural de Montezinho tem 2 serras, que é Montezinho e Coroa. A da Coroa não é tão conhecida porque não é tão elevada, tem 1273 metros, a de Montezinho vai quase aos 1500, mas o Parque Natural de Montezinho abrange as 2 serras, Coroa e Montezinho. A Serra da Nogueira fica um bocadinho abaixo de Bragança, já está separada do parque, mas também é uma zona, é uma serra razoavelmente elevada, acima dos 1300 metros, tem alguns dos maiores carvalhais de carvalho negral que eu vi na vida, um local também muito, muito interessante. E depois temos este complexo aqui do Alvão e do Marão, perto de Vila Real. É assim o terceiro grande conjunto de serras a norte do Rio Douro. Depois há algumas serras um bocadinho menores, mas as principais são estas. A sul do Rio Douro
encontramos também dois complexos importantes. Por um lado, aqui à esquerda, na transição aqui, sobretudo em torno da bacia do Voga, na transição entre Viseu e Aveiro, a Serra de Montemuro, que é a principal serra, sem ser a Serra da Estrela, é a principal serra a sul do Rio Douro. A Serra de Montemuro, que fica ali entre Sinfãs e Castro Daire. Depois a Serra de Liumil, que fica um bocadinho mais para o interior, também passa aos 1000 metros, ali na zona de Moimenta da Beira, aproximadamente. E depois a Serra da Freita, já no distrito de Aveiro, na zona de Arouca. Fazem aqui parte deste conjunto, sendo que a de Montemuro é a mais elevada e atua como uma espécie de contraforte da Serra da Estrela. E depois, então, aqui mais a sueste, na transição da Beira Alta para a Beira Baixa, temos a Serra da Estrela, que é a elevação mais importante de Portugal continental, como é bem conhecido, e que depois tem à sua volta a Serra do Açor, a Serra da Gardunha e a Serra da Malcata, entre outras. Depois temos também aqui Lousã, Caramulo, já não são tão elevadas, mas essencialmente são os grandes conjuntos que nós encontramos aqui. Então vamos recapitular. Aqui no noroeste temos Peneda, Gerês e Laroco, é aqui este conjunto do noroeste, e que se eleva acima dos 1500 metros. É o único conjunto fora a Serra da Estrela que se eleva acima dos 1500 metros, está aqui no noroeste do país. Depois no nordeste, Coroa, Montezinho, Nogueira. Depois, perto de Vila Real, então, Alvão e Marão, sendo que Alvão é um parque natural, Marão não é. Depois, a sul do Rio Douro, este conjunto, aqui entre Viseu e Aveiro, formado pelas serras de Montemuro, Liumil e Freita, com algumas mais pequenas. E, finalmente, mais a sueste, a Serra da Estrela, a da Malcata e do Açor e da Gardunha, e este conjunto continua depois para a Espanha, faz parte de um dos sistemas mais importantes da península, que é o chamado Sistema Central, que se estende para leste através da Serra de Gata e da Penha de França, e depois da Serra de Gredos, e depois continua até perto de Madrid, na Serra de Guadarrama. Isto é então a distribuição das principais terras altas e das zonas montanhosas em Portugal. Feito este pequeno introito geográfico, vamos falar um pouco do que é a distribuição das aves em altitude, ou seja, em que medida é que o fator altitude condiciona a distribuição das aves. Eu comecei-me a interessar por este assunto há muitos anos, uma vez que fui à Serra da Estrela em 1997. Eu tinha ido à Serra da Estrela quando era miúdo, com os meus pais nos anos 70, e depois durante mais de 20 anos não voltei à Serra da Estrela. Não calhou, andei a explorar outras zonas. Depois um belo dia, em 1997, salvo erro, 95 ou 97, voltei à Serra da Estrela. Nessa altura já observava aves e prestei atenção àquilo que eu observava. E fiquei muito curioso por notar que as espécies que eu ali encontrava, mais frequentes, eram completamente diferentes daquelas que eu encontrava nas terras baixas. E então comecei-me a interessar por estudar a Serra da Estrela. E as aves e a distribuição das aves. Porquê? Porque eu comecei a reparar que existe um gradiente altitudinal na distribuição das espécies. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que à medida que nós vamos subindo em altitude, mesmo na Serra da Estrela, não só a diversidade de espécies diminui, como as espécies que nós vamos encontrando em cada andar, chamemos-lhe assim, não são as mesmas. E eu achei interessante e comecei a fazer um estudo sobre isto. E também outra coisa que eu reparei é que acima dos 1000 metros, algumas espécies que são muito comuns nas terras baixas, elas praticamente desaparecem. Eu dou alguns exemplos. A rola turca, que é uma espécie que hoje em dia está por todo lado, em qualquer localidade do país e até em meios rurais, acima dos 1000 metros não há rolas turcas. Ou pelo menos é muito raro aparecerem, muito raro mesmo. Elas não gostam de ir para essas zonas de altitude. Outro exemplo é o biclac, que também está presente nas zonas baixas, quer junto a linhas de água e caniçais, quer em sebes, etc. Acima dos 700 metros eles são raros e acima dos 900 metros praticamente não há. Outro exemplo ainda, a funha dos juncos, também é uma espécie muito comum nas terras baixas, mas que não gosta de altitude, elas dão-se muito mal com o frio, são muito sensíveis ao frio, portanto não aguentam estes ambientes. Só que, por outro lado, há espécies que conseguem ir acima dos 1000 metros, como o caso de alguns chapins, mas como são espécies arborícolas, vão até ao limite superior das árvores, que, como eu disse há pouco, é nos 1500 metros. Acima disso, já não ocorrem. Aí não será tanto, se calhar, por causa do frio, mas será por falta de habitat, não têm árvores, portanto já não vão para lá. Se houvesse árvores mais acima, eventualmente até algumas ocorreriam. Só que, por outro lado, há outras espécies que é o contrário, gostam de zonas de altitude e raramente vêm mais para baixo, como é o caso de várias espécies de que nós vamos falar a seguir. Portanto, e nós podemos pensar, então, mas se o ambiente é tão hostil, o ambiente da montanha é um ambiente difícil, porque é que essas espécies não vêm cá para baixo que é tão mais fácil encontrar alimento?
A razão é que essas espécies especializaram-se em explorar esses ambientes hostis onde as outras espécies não se dão. Ou seja, tornaram-se, tal como há espécies que vão para os desertos onde quase não há aves nem outros animais, mas algumas espécies aprenderam a explorar aqueles recursos. Portanto, em qualquer ambiente que nós estejamos, por mais hostil que ele seja, há sempre alguns organismos que se especializaram em tirar proveito desses recursos. E na montanha acontece a mesma coisa. Há várias espécies que evoluíram e que se adaptaram para tirar partido desses recursos. E, portanto, na montanha nós encontramos menos espécies, mas aquilo que encontramos é bastante diferente. Este gráfico representa os resultados do tal estudo que eu fiz. Este estudo já tem muitos anos. Isto foi feito em 2001, 2002. Basicamente o que eu fiz foi andei durante um ano e ia um fim de semana por mês à Serra da Estrela. Fiz isso durante 12 meses seguidos. E depois eu andava a visitar as zonas acima dos 1000 metros e cada vez que eu observava uma ave, eu andava com os mapas militares na mão, e cada vez que eu observava uma ave de qualquer espécie, eu registava o ponto da observação e registava a que altitude é que ela estava. Portanto, eu podia estar a 1230, ou a 1470, ou a 1690, e eu registava a observação, que era para ter depois os registros por níveis de altitude. E depois o que é que eu fiz? Eu juntei os vários pontos de altitude em blocos de 100 metros, e, portanto, criei 10 níveis, desde os 1000 até aos 2000. Este estudo foi só na Serra da Estrela. Portanto, eu só considerei a zona acima dos 1000 metros, sendo que por exemplo, esta linha que diz 1000 considera todas as observações entre os 1000 e os 1099. Depois o segundo é entre os 1100 e os 1199, e por aí acima. E o que nós vemos é que, pronto, tem aqui algumas oscilações, mas entre os 1000 e os 1400 andava sempre entre as 60 e as 70 espécies. Porquê estas diferenças? Porque alguns sítios são mais acessíveis que outros, por exemplo, nos 1100 ou nos 1300 era mais difícil encontrar pontos de paragem, portanto, a amostragem não foi igual em todos os níveis, daí que nós encontremos aqui algumas variações. Mas, genericamente, o que nós vemos é que, nos primeiros 5 níveis, o número de espécies que eu observei ao longo de um ano de observação andou entre as 60 e as 70. Acima dos 1500, a coisa muda de figura. Aqui acabam as árvores e começa a estar mais frio, e o número de espécies cai abaixo das 60, e depois acima dos 1600, onde já não há árvores, cai abaixo das 50, e depois por aqui acima, os 1900, que é aquela zona à volta da torre, eu ao longo de um ano só consegui encontrar lá 25 espécies. Portanto, o que nós vemos aqui é claramente que acima dos 1500 há uma diminuição clara à medida que nós subimos em altitude. Isto tem a ver não só com as condições mais agrestes, mas também com o facto da área disponível ser menor, porque aquela, acima dos 1900 metros é só aquele bocadinho à volta da torre, é uma área pequena. É claro que estes dados são dados do estudo que eu fiz, foi um estudo individual. Hoje em dia há muito mais observações. Eu não as considerei, até porque as pessoas vão à Serra da Estrela, põem as observações nos pontos que entendem, mas se as pessoas não tiverem a registrar a altitude exata do ponto, não dá para transpor para este gráfico. Portanto, certamente hoje haveria dados para fazer uma coisa mais completa do que este gráfico que aqui está, mas os dados teriam que ser trabalhados dessa forma. Eu apenas deixei este gráfico aqui para ilustrar um bocadinho a ideia. Outra coisa que eu verifiquei neste estudo que eu fiz ao longo de um ano foi que também existe uma forte variação anual da diversidade. Ou seja, o número de espécies varia imenso ao longo do ano e é muito mais elevado na primavera. Ou seja, há muitas espécies que aparecem, espécies até que nós consideramos como residentes, como por exemplo o pinta-roxo. Aparecem imensos pinta-roxos na serra durante a primavera e o verão, mas depois no outono vão-se embora. Eles migram. Não sei para onde é que migram, podem só descer para as terras baixas ou podem ir para mais longe, mas desaparecem da serra e no inverno praticamente não há aves. A primavera é uma altura muito favorável e devido à altitude a floração dá-se mais tarde, por causa do degelo e do frio, e portanto a época de nidificação das aves na montanha é mais tardia do que nas terras baixas, enquanto que nas terras baixas a primavera para nós, em termos de aves, é março, abril, início de maio, na serra é nunca antes de maio, e de preferência junho, que é talvez o melhor mês para observar aves em altitude, e mesmo em julho ainda está tudo a cantar. Enquanto que nas terras baixas está calor, lá em cima, junho e julho são meses excelentes. No inverno, a diversidade de aves na serra é muito reduzida. Eu também fiz um gráfico com o número de espécies que eu encontrei em cada visita. Eu fiz estas visitas a começar em julho de 2001 até junho de 2002. Fazia sempre um fim de semana, andava a correr a serra toda, em diferentes locais, e isto é o número total de espécies que eu registrei em cada visita. O que nós vemos aqui é que o número máximo é na primavera e no verão, mas como eu disse, só atinge o máximo a partir de maio. As aves tendem a chegar bastante tarde, por causa da entrada tardia da primavera, e depois é elevado ao longo de todo o verão, quer devido à presença dos nidificantes, quer devido à ocorrência de migradores de passagem, portanto andava aqui em torno das 60 espécies, e depois diminui
e tem os mínimos em dezembro e janeiro, quando eu apenas registrei 36 espécies, e essas 36 quase todas abaixo dos 1500. Acima dos 1500 quase não via aves na Serra da Estrela. E, portanto, é claro, mais uma vez, isto são dados antigos, se considerássemos dados de hoje, haveria certamente muito mais espécies, mas o padrão provavelmente seria o mesmo, ou seja, uma maior diversidade durante os meses de verão, final da primavera e início do verão, e uma diversidade mínima no inverno. Isto é muito diferente do que acontece nas terras baixas, onde nós encontramos diversidade muito mais homogénea ao longo de todo o ano. Portanto, isto é um padrão que se verifica nas zonas de altitude e que é mais acentuado nas cotas mais elevadas. É importante nós termos noção disto para também percebermos quando é que nós podemos esperar encontrar mais diversidade na montanha. Como eu disse há pouco, o melhor mês, no caso da Serra da Estrela, é provavelmente em junho, e noutras serras do norte do país eu diria também que será em junho, ou pelo menos a partir de meio de maio, junho para as aves nidificantes. Depois ao longo do verão também podemos encontrar outras aves, já não estarão a cantar tanto, mas em julho ainda está tudo a cantar. Portanto, estes 3 meses, maio, junho e julho, são meses muito favoráveis para nós irmos procurar aves nas zonas de altitude. Agora que já falei um pouco também da distribuição das aves na montanha, vamos ver algumas espécies características deste tipo de habitats. Eu vou primeiro apresentar aqui na secção 3 quais são as aves nidificantes exclusivas da montanha. O que é que isto quer dizer? São aves que no nosso país só podem ser encontradas a nidificar em zonas de altitude e não ocorrem nas terras baixas. Podem ocorrer nas terras baixas em migração ou no inverno, mas como nidificantes são exclusivas da montanha, e se nós as quisermos ver na época dos ninhos, temos que ir às zonas de altitude. Eu aqui, quando digo as zonas de altitude, não quer dizer que tenha que ser acima da cota dos 1000, pode ser acima dos 900 ou dos 800, mas não encontramos certamente nas terras baixas do litoral. Começo com uma das aves mais emblemáticas do norte do país, que é o picanço do dorso ruivo. Um parênteses para dizer que brevemente conto poder incluir aqui no calendário do Portal Aves de Portugal um webinário unicamente dedicado a esta espécie, talvez em março ou abril, vamos ver. E, portanto, poderemos ficar a saber mais. O picanço do dorso ruivo só ocorre a norte do Rio Douro. É um picanço do tamanho do picanço parreteiro, tem este aspecto com o dorso ruivo. O dorso ruivo, isto é o macho à esquerda, a cabeça cinzenta, e depois tem esta máscara preta. É do mesmo tamanho do picanço barreteiro. A fêmea e o juvenil são assim mais acastanhados, como podemos ver aqui. Este é um juvenil que é mais serapintado, a fêmea não será tão serapintada, mas não tem as cores vivas do macho. Este bicho ocorre apenas a norte do Rio Douro. A zona mais importante e mais conhecida para a espécie é na Serra do Gerês, num local conhecido como Planalto da Mourela, que fica a 1100 metros de altitude. E também ocorre em menores números na Serra da Peneda, na Serra de Montezinho. Muito localmente aparece 1 ou 2 casais a sul do Rio Douro. Acho que nos últimos anos tem havido um casal na Serra de Montemuro e muito irregularmente aparece na Serra da Estrela. Mas este bicho é um bicho tipicamente da Serra do Gerês e todos os anos há muita gente que vai ao Gerês em maio ou junho para observar este picanço, que é uma espécie migradora. Chega bastante tarde, normalmente só chegam na 2ª ou 3ª semana de maio, e depois desaparecem no final de agosto. Ao contrário dos outros migradores, eles não passam no sul do país, porque eles migram para leste. Eles migram para leste através da Europa e do Mediterrâneo, e só quando chegam à Grécia é que viram para sul, para depois ir invernar na Etiópia, no Quênia e na Tanzânia. Invernam no leste africano. Mas não passam pelo Alentejo nem pelo Algarve, por isso é que são muito raras as observações no sul do país, porque eles têm realmente uma espécie de uma migração em L. Primeiro para leste e depois para sul. Este é então o picanço de dorso ruivo, com o nome científico Lanius colúreo. Portanto, quem nunca viu este picanço e quiser ver, o melhor local, como eu disse, é na Serra do Gerês, Pitões das Júnias, de preferência durante o mês de junho. Outro especialista das zonas de altitude é o melro das rochas. O melro das rochas, que é um parente próximo do melro azul e que nidifica quase exclusivamente acima dos 1000 metros. Ele é um bocadinho mais pequeno que o melro azul, tem um aspecto parecido, tem a cabeça azul, mas depois tem o ventre de cor de laranja, as asas pretas e o macho tem uma mancha branca no dorso. A fêmea é assim mais serapintada, até se poderia confundir com o melro azul, não fosse o facto de ter a cauda ruiva, como se fosse um rábio ruivo, mas é maior que um rábio ruivo. Portanto, é como se fosse um rábio ruivo grande, serapintado, bastante maior,
mas tem a cauda ruiva, o que permite distingui-la do melro azul. Portanto, macho é azul e cor de laranja e a fêmea é amarelada. O melro das rochas ocorre em diversas serras do nosso país, sendo que o melhor local para ver esta espécie é a Serra da Estrela, onde eles ocorrem naquelas zonas rochosas, como por exemplo o Cântaro Magro, que eu mostrei há pouco, mas aparecem em diversas outras serras do norte do país. Ocorrem no Marão, ocorrem na Freita, ocorrem no Gerês, creio que na Peneda, Montezinho, entre outras. Mas, de uma forma geral, é uma espécie exclusiva das zonas acima dos 1000 metros. Portanto, Gerês, Estrela e outras. É também uma ave migradora estival, ao contrário do melro azul que é residente. O melro das rochas chega em finais de abril e está por cá até setembro. Esta espécie ocasionalmente aparece em migração no sul do país. Normalmente junta promontórios, como por exemplo em Sagres, ou também no alto de certas serras. Já apareceu várias vezes em Monchique, já apareceu em Marvão, e muito pontualmente aparece nas terras baixas em migração. Mas não é muito frequente. Aparecem, assim, às vezes em setembro, por exemplo. Mas a melhor altura para os ver é tipicamente em junho e julho, nestas serras que eu indiquei. O nome científico é Monticola saxatilis. Outra espécie muito característica das zonas de altitude é o chasco cinzento. O chasco cinzento, que é uma espécie que nós conhecemos mais de passagem outonal, porque eles são muito abundantes na migração outonal, nas terras baixas, mas em Portugal há uma população nidificante. Agora, vocês podem pensar, então, mas qual é a piada de ver a população nidificante se nós vemos chascos por todo o lado no outono? É verdade, só que na época dos ninhos podemos ver os machos com estas cores lindíssimas, que é a plumagem nupcial. Porque o que nós vemos no outono são os machos que são iguais às fêmeas, assim na plumagem outonal toda castanha. Esta plumagem nupcial nós podemos ver ou quando temos a sorte de ver um macho na migração primaveril, que às vezes aparecem em abril, ou então mais facilmente nas zonas de nidificação que são nas terras altas. O macho o macho nupcial tem este aspecto, tem a plumagem cinzenta com a máscara preta e tem a cauda branca com um T preto. O T porque são as retrizes centrais e depois uma barra terminal. Ele não é exclusivo das zonas acima dos 1000 metros, ele nidifica acima dos 800 metros, o que significa que às vezes pode ser encontrado em certas aldeias que não estão provavelmente nas serras. Por exemplo, no chamado Planalto de Ribacoa, que é aquela zona ali entre o rio Coa e a fronteira, principalmente nos concelhos de Almeida e Sabugal. Eles aí nidificam às vezes nas aldeias e aparecem nos telhados, mas é mais fácil depois encontrá-los em zonas acima dos 1000 metros. Normalmente em zonas rochosas ou com muros de pedra. Na Serra da Estrela são relativamente frequentes no Planalto Superior. Quando vamos lá a caminho da Torre, em maio ou junho, vamos a conduzir na estrada, no Planalto estão sempre chascos cinzentos a voar ao nosso lado, pousados assim à beira da estrada, e em redor dos edifícios da Torre também é uma espécie bastante frequente durante os meses de verão, nesta plumagem assim nupcial. Ocorrem noutras serras também do norte do país, desde que tenham habitats rochosos, que é aquilo que esta espécie aprecia. O nome científico é Enantoenante. Temos então aqui à esquerda o macho e à direita um indivíduo em plumagem outonal, este fotografado na altura da passagem migratória. Outra espécie exclusiva das zonas de altitude é a petinha das árvores. A petinha das árvores é mais uma ave que aparece com bastante frequência em migração no sul do país, em especial durante o mês de setembro. Às vezes também aparece na primavera. Mas a petinha das árvores tem uma população nidificante em Portugal. Essa população está concentrada a norte do Rio Douro, mais uma vez, embora também haja, penso que há 2 ou 3 casais na Serra da Estrela e na Serra de Montemuro, mas elas estão sobretudo a norte do Rio Douro. E onde é que elas são mais comuns? É mesmo no extremo norte do país. Serra do Gerês, Serra de Montezinho, Serra da Peneda e penso que também há na Serra do Alvão. Bem, a petinha das árvores é parecida com a petinha dos prados. Aliás, é bastante parecida. Como é que se distingue? Tem o bico um bocadinho mais espesso, mais forte. A plumagem é mais acastanhada, não tem os tons esverdeados da petinha dos prados, é mais castanho e amarelo. E depois no peito vemos que tem estas riscas. Ele é branca por baixo, mas o peito tem assim é como se tivesse tingido de bege. Acho que dá para ver aqui na foto da esquerda. É como se tivesse levado assim um banho de bege e portanto, nunca é completamente branco. É o que a distingue da petinha dos prados. A petinha das árvores é uma espécie estival. Estival vem de estio, que é um termo antigo para verão,
e, portanto, é uma espécie migradora que chega em março e parte em setembro. Não estão cá agora nesta altura, estão em África. Como eu disse, é uma petinha de tons castanho amarelados e de peito riscado. Elas ocorrem em zonas florestadas, gostam de zonas bem arborizadas, ao contrário da petinha dos prados, que é uma ave de zonas mais abertas. Elas ocorrem essencialmente acima dos 800 metros de altitude. Eu diria que a zona ótima para elas está ali entre os 800 e os 1200, ocasionalmente mais acima, nas serras a norte do Rio Douro. E é muito engraçado vermos as petinhas das árvores nas zonas de nidificação, porque elas, quando estão a cantar, fazem aquilo que se chama o voo em paraquedas, que é muito giro de ver. Elas começam a voar, a cantar, e depois elevam-se, e depois de repente abrem as asas e começam-se a descer em paraquedas enquanto estão a cantar ao mesmo tempo. É a parada nupcial dos machos, que é algo muito engraçado de ver, especialmente nos meses de maio e junho, quando elas estão a fazer então essa parada. O nome científico desta espécie é Antus trivialis. Como eu disse há pouco, elas aparecem em migração no sul do país, embora nessa altura não estejam a fazer paradas nupciais. A petinha ribeirinha é outra espécie característica das terras baixas. Nesta altura elas são muito frequentes em zonas com lamas e margens de ribeiras e restolhos inundados de arroz. Mas a petinha ribeirinha também tem 1 ou 2 casais nidificantes em Portugal. São muito raros. Que se saiba, pelo menos nos últimos anos, só se conhecia um único casal, mesmo na zona mais elevada da Serra de Montezinho, perto de Bragança. Havia suspeitas na Serra do Gerês, mas que eu saiba nunca foram confirmadas. A petinha ribeirinha é assim mais acastanhada e com as patas escuras, que é a principal característica, mas na primavera, elas no inverno têm assim o peito riscado de castanho, na primavera perdem estes riscos e ficam com os tons mais rosados. Eu não tenho por acaso aqui uma foto delas na primavera, mas fica aqui a informação que elas nidificam na Serra de Montezinho e ocasionalmente no outono aparecem também no alto da Serra da Estrela, embora eu acho que isso sejam já indivíduos em migração. Portanto, é uma petinha de tons cinzentos acastanhados com as patas escuras, é isto que as distingue da petinha das árvores e da petinha dos prados. Portanto, o único local de nidificação regular que se conheça nos últimos anos é acima dos ou perto dos 1400 metros de altitude na Serra de Montezinho, perto de Bragança. O nome científico é Antus spinoleta. É possível que elas nidifiquem em algum outro local pouco acessível da Serra do Gerês. A Serra do Gerês, as zonas mais elevadas são muito difíceis de aceder, ao contrário do que acontece na Serra da Estrela ou na Serra de Montezinho, que temos uma estrada até ao topo. Na Serra do Gerês não é esse bem o caso e, portanto, as zonas mais elevadas são muito recuadas, muito remotas e raramente são visitadas por observadores de aves. Então fica aqui a petinha ribeirinha, que é a Antus spinoleta. Depois, outro passariforme que também aparece muito em migração outonal, mas que nidifica em zonas de altitude, é o cartacho nortenho, que é parecido com o cartacho comum, mas que se distingue por ter aqui uma sobrancelha branca. E aqui à esquerda vemos um macho nupcial, que é uma plumagem que nós raramente vemos nas aves em migração. Às vezes aparecem na primavera, mas as aves em migração outonal têm muito mais este aspecto com as cores mais apagadas. Este é então um macho nupcial, assim com este vermelho, não é bem vermelho, é assim um cor de fogo no peito e depois com o bigode branco e também com a sobrancelha branca muito, muito evidente. Bem, o cartacho nortenho até há poucos anos tinha uma população razoável no Gerês, lá no Planalto da Morela, que eu referi há pouco, e que eu penso que também nidificava na Serra de Montezinho, mas esta espécie está numa situação bastante complicada. A população nidificante tem vindo a diminuir e em anos recentes quase não têm sido vistos, mesmo nas zonas mais tradicionais de ocorrência, e até já houve recentemente alguns debates no Fórum Aves, em que já há quem questione se esta espécie ainda nidificará em Portugal ou não. Eles estão a diminuir, a população portuguesa, como ocorre só no extremo norte do país, é uma população marginal, e, portanto, não se sabe muito bem qual é a situação atual. Se calhar justificava-se um censo desta espécie nas zonas de altitude para ver se ainda há algumas. Se alguém no próximo ano, por acaso, for ao Gerês ou ao Planalto da Mourela, fica desde já o desafio para estar atento, para ver se encontra ainda por lá algum casal de cartacho nortenho, porque essa zona era uma das zonas mais importantes para a espécie. Também ocorria, como eu disse, na Serra de Montezinho, creio que também haveria na Serra da Peneda, que é uma serra no distrito de Viana do Castelo, que também vai até perto dos 1300 metros, mas penso que a situação atual da espécie, como eu disse, é complicada e eu não sei se ainda haverá uma população nidificante em Portugal.
Como eu disse, então mais clarinho que o cartaz comum, a lista superciliar branca muito evidente é a principal característica. Eles nidificam ou nidificavam em zonas de pastagens acima dos 1000 metros, especialmente nas terras do Gerês e de Montezinho. Ocorrem muito em passagem outonal, nas terras baixas, mas neste caso estamos provavelmente a falar de indivíduos vindos de Espanha ou de outros países europeus, porque eles são bastante comuns noutros países, invernam em África, portanto são uma espécie estival. E então na passagem de primavera e sobretudo na passagem de outono, em setembro e princípio de outubro, podemos ver muitos a passar em migração. Saxicola rubetra é o nome científico desta espécie. Depois temos a flosa das figueiras, que é outro migrador outonal muito abundante que nós encontramos no nosso país, que é parecida com a totinegra de Barrete, mas não tem o barrete, tem este aspecto mais cinzentão, tem aqui umas manchas um bocadinho mais cinzentas, uma coisa muito ténue, que se pode ver um bocadinho mais cinzento dos lados do pescoço, mas de resto tem assim estes tons cinzento acastanhados. O que se destaca mais é talvez o olho escuro, no resto da plumagem, tem as patas cinzentas e o bico relativamente espesso. A flosa das figueiras nidifica por toda a Europa, inverna em África e passa por cá em grandes números em setembro, mas em Portugal também temos uma população nidificante e mais uma vez também nas terras altas do norte do país. Portanto, é cinzenta acastanhada com o olho preto, nidifica em zonas florestais no extremo norte, e o extremo norte aqui estamos mais uma vez a falar das serras do Gerês e de Montezinho, talvez em alguma serra circundante, talvez haja no Alvão, penso que há lá uns registros, e na Serra da Peneda, mas que eu saiba não aparece a sul do Rio Douro. Reparem que é verdade que a Serra da Estrela vai mais acima, mas a Serra da Estrela é consideravelmente mais seca do que são as serras do extremo norte, onde chove mais. E, portanto, às vezes a altitude não é o único fator que condiciona a distribuição das espécies. Temos que entrar em conta com variáveis climáticas, como temperatura e umidade. A Serra da Estrela vai mais acima e tem habitats rochosos favoráveis, por exemplo, ao chasco cinzento e ao Morro das Rochas, mas para aves florestais não é tão favorável. Por isso é que algumas espécies só ocorrem a norte do Rio Douro, apesar da altitude não ser tão grande. Então, esta é a totinegra das figueiras, ou flosa das figueiras, que tem o nome científico Sylvia boring. Temos também a sombria, que é da família das escrevedeiras. A sombria é a nossa única escrevedeira estival, é migradora estival. Elas chegam normalmente no princípio de maio e vão-se embora em setembro. Caracterizam-se os adultos por esta cabeça assim verde, cor de azeitona, e depois a garganta amarela, também um bigode amarelo, por cima castanhas riscadas e depois o ventre cor de fogo. A sombria frequenta zonas de matagais, especialmente com giestas e urzes. Não estão tão dependentes de árvores, embora não se importem que tenham uma ou outra árvore isolada que elas usam para cantar, mas não é uma espécie florestal, é uma espécie de matagal. Elas pousam depois no alto dos arbustos ou pousam assim nas rochas, como se pode ver aqui, para cantar. É uma espécie que se distribui essencialmente acima dos, eu diria, também 800, 900 metros, até à zona em que haja matagais, em altitude. Tem então a cabeça verde, o bigode amarelo, como eu disse, e o ventre alaranjado, e é frequente em zonas de matos acima dos 800 metros. Aqui à direita, por exemplo, vemos uma pousada numa urze, aqui à esquerda temos umas giestas. Elas ocorrem, lembram-se daquele mapa que eu mostrei há pouco, que tinha aquela mancha do interior norte e centro, ocorrem um pouco por toda essa região, desde que seja acima dos 800 metros. Ocasionalmente aparecem mais abaixo, mas não são muito frequentes. Normalmente é acima dos 800 metros, e na Serra da Estrela são muito comuns. A Serra da Estrela é o melhor sítio para ver esta espécie porque tem uma grande extensão de habitat disponível, tem imensos matagais e elas ocorrem desde os 800 metros até os matagais ficarem muito pequenos, é mais ou menos até aos 1600, 1700. Portanto, na Serra da Estrela, em maio e junho, é muito fácil de encontrar sombrias a cantar. Também ocorrem noutras serras mais para o norte, aquelas que eu já referi, Marão, Alvão. Por acaso Marão não tenho a certeza, mas acho que há no Alvão, Gerês, Montezinho, Coroa e Malcata. Pelo menos nessas serras existem sombrias. Também aparecem na Gardunha. Desde que haja habitat e altitude, elas aparecem lá. Mas são, mais uma vez, uma espécie estival, está presente de maio a setembro, depois aparecem em migração no sul do país. No sul do país, quase todos os anos, aparecem algumas sombrias em migração durante o mês de setembro. O nome científico é Embrisa hortulana. E, por fim, a escrevedeira amarela. A escrevedeira amarela
que é este bicho com a cabeça cor de limão e depois também o ventre amarelo e o peito avermelhado e esverdeado, com umas riscas na cabeça. Escaveira amarela é uma espécie típica do norte e do centro da Europa que atinge em Portugal o limite sul da sua área de distribuição. Não é uma espécie estival, ao contrário da maioria das anteriores, é uma espécie residente, está por cá o ano todo, mas só ocorre no Gerês. E só ocorre no Gerês precisamente porque está mesmo no limite sul da sua área de distribuição. Elas são comuns no norte de Espanha e depois em praticamente todo o resto da Europa, mas em Portugal só ocorrem mesmo ali na zona do Gerês. Há um ou outro registro em Montezinho e na Peneda, mas são coisas muito pontuais e no resto do país são mesmo muito raras. Elas não migram, ficam ali pela região. Saem da Morela, mas ficam ali, pensa-se que ficam ali pela região de Trás-os-Montes, Chaves, Vila Pouca da Guiar, andam por ali, aparecem uns bandos no inverno, mas o Planalto da Morela é, tal como o próprio Cansador Ruivo, o melhor local do país, direi mesmo até o único em que há algumas garantias de poder ver esta espécie. Portanto, mais uma vez, uma visita em maio ou em junho ao Planalto da Morela, que, como eu já referi, eu referi o nome da aldeia, Capitões das Júnias, mas para quem não sabe, fica no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real. Uma visita em finais de maio ou junho ou início de julho permitirá ver a maioria das espécies que foram referidas até agora. Então, o macho tem a cabeça totalmente amarela, só com estas risquinhas mais escuras, e tem o urpijo ruivo, que não se vê nestas fotos, que é uma das características que permite identificar em voo. Ocorre então apenas no extremo noroeste, portanto no Gerês, em algumas zonas vizinhas, que é na Serra, na região do Barroso, também ali no concelho de Montalegre, Boticas, e na vizinha Serra do Larouco. Portanto, à saída de Montalegre também aparecem lá alguns casais, mas estão circunscritas àquela região do país que é a única que tem condições em que a espécie se sente confortável, por assim dizer. Portanto, isto é a escravedeira amarela, que é a Embrisa citrinella. Isto é o macho. A fêmea tem cores mais apagadas e é muito fácil de confundir com a mais vulgar escravedeira de garganta preta, que é a Embrisa silus. A fêmea, diria eu, até é muito difícil de identificar, mesmo em fotografias, e a principal característica para as distinguir é o urpijo ruivo, que normalmente só se vê em voo. Isto então em relação às espécies exclusivas da montanha. Esta parte que eu apresentei são aquilo que nós podemos dizer são as verdadeiras especialidades das zonas de altitude do nosso país. Agora, de uma forma um bocadinho mais sumária, eu vou falar de algumas espécies que são características das zonas de altitude, embora não sendo exclusivas. Também ocorrem nas terras baixas, mas são algumas outras espécies que nós podemos esperar encontrar nas terras altas. Desde logo o tartaranhão caçador. O tartaranhão caçador é uma espécie que muita gente associa às planícies alentejanas, e eles também ocorrem muito nas planícies alentejanas, embora agora estejam a diminuir bastante. Mas o tartaranhão caçador, muita gente não sabe, mas é uma espécie que também é frequente nas nossas serras, onde nidificam nas zonas de matos, por exemplo, naqueles urzais e naqueles giastais, onde ocorrem também as sombrias. E o tartaranhão caçador conta ainda com umas largas dezenas de casais no interior norte e centro. O tartaranhão caçador, o macho tem assim esta plumagem castanha, cinzenta, com esta risca preta nas secundárias e depois com as primárias, que são estas penas exteriores, as primárias mais escuras. A fêmea é mais acastanhada, com o urpijo branco. Não tenho aqui a foto da fêmea. Macho cinzento com as primárias escuras e uma risca preta. Eles ocorrem em zonas de matos do norte do país e, como eu disse, também nas planícies do sul. Isto à direita é uma variante rara, que é um macho melânico. Os machos melânicos são raros, mas no Gerês, e mais uma vez ali no Planalto da Morela, aparecem com alguma frequência tartaranhões caçadores com este aspecto. No resto do país são muito raros, mas ali parecem ser frequentes, porque eu não sei, deve ser um gene qualquer daquela população que faz com que ali esta forma apareça com mais frequência. E com alguma regularidade, pessoas que vão ao Planalto da Morela aparecem com fotografias de tartaranhões caçadores melânicos, e eu não quis deixar de referir aqui esta nota. Portanto, aqui à esquerda um macho e à direita um indivíduo melânico. Às vezes aparecem uns até quase totalmente pretos, a coloração é variável, mas não tem qualquer risca, não tem o urupígio branco, não tem nada. Isto é então o Circos pigargos, que está presente também uma espécie estival. Aliás, a maioria das espécies da montanha são estivais, estas que são exclusivas da montanha, e como podem ver, portanto, eles aparecem na montanha
Temos então aqui o aspecto do macho. Há aqui uma característica também que é útil para identificar, que é a contagem das 4 primárias. O tartaranhão azulado, que também ocorre em montanha, tem 5 primárias em vez de 4. O tartaranhão caçador está presente entre meados de março e finais de agosto, mais ou menos, início de setembro. Outra espécie característica das terras altas é o bútio vespeiro, que é parecido com a águia asa redonda, ou o bútio comum. O bútio vespeiro distingue-se do bútio comum pela cabeça mais fina, e que no caso dos machos é assim mais acinzentada e pelo olho claro, e em voo pelas 3 barras na cauda. Não é uma espécie exclusiva da montanha, ele ocorre em todo o país, também nidifica no Ribatejo, e no Alentejo, e na Beira Baixa, e em outros sítios, mas ocorre em densidades baixas. E eu, pela minha experiência, eu acho que eles nas terras altas são mais comuns do que nas terras baixas, por isso é que eu também referi aqui o bútio vespeiro. O nome científico é Pernis apivores, aqui à direita um indivíduo em voo. A coloração em voo é muito variável, eles podem se confundir com os bútios comuns. Este é um dos indivíduos mais claros, que são os mais fáceis de identificar, em que se reconhece aqui por estes punhos pretos e principalmente por estas riscas largas na cauda. O bútio comum tem só assim umas riscas muito fininhas, o bútio vespeiro tem aqui uma risca larga, tem outra risca um bocadinho que agora aqui não se vê muito bem, paralela a esta, mais por dentro, e para mim estas 2 riscas mais grossas são uma das melhores características para identificar bútio vespeiro em voo. Eles são razoavelmente frequentes, por exemplo, na Serra do Gerês também, aparecem na Serra de Montezinho, Serra da Estrela, e Serra da Malcata e noutras serras, portanto é uma espécie, não sendo abundante, é razoavelmente frequente nas terras altas. Depois temos a laverca, que pertence à família das cotovias e que mais uma vez é muito frequente nas terras baixas durante o inverno. A laverca é um dos passariformes mais comuns que nós podemos ouvir a cantar acima dos 800 metros durante a primavera e o início do verão. É assim uma cotovia razoavelmente grande, tamanho de uma cotovia de popa, mas um bocadinho mais esguia, não tem popa, embora às vezes levante um bocadinho as penas da cabeça, e tem o peito riscado, como podem ver. Só que a laverca não é exclusiva da montanha, porque elas também nidificam em alguns locais das terras baixas, por exemplo, na ilha de Vila Franca de Xira e ali no Planalto Costeiro de Sagres. Portanto, há populações nas terras baixas, embora sejam de outra subespécie, mas e por causa disso elas não são exclusivas de altitude. Mas se nós formos a qualquer serra do nosso país, desde que não seja demasiado florestada nem demasiado acidentada, se tivessem umas zonas mais aplanadas, alguns campos de cultura ou algumas zonas de matagal, há lá lavercas a cantar. E na Serra da Estrela, por exemplo, são muito abundantes, mas ocorrem na maioria das outras serras que eu referi, desde que não sejam em zonas florestais. Portanto, castanha, riscadinha, com os riscos fininhos, uma pequena polpa nem sempre visível, é frequente em zonas serranas, e não é só acima dos 800 metros, aparecem em serras mais abaixo, como por exemplo ali na Serra da Aire, que está para aí nos 600 metros, aparecem noutras serras ali do litoral oeste, e aparecem na Lesira do Tejo, que está praticamente ao nível do mar. Nome científico, Alaudarvensis. Depois no inverno então aparecem por todo o país, mas isso já são bichos filhos de outros países europeus. Outra espécie característica das zonas de altitude é a petinha dos campos, que é uma petinha que se distingue das outras por praticamente não ter o peito riscado. Os juvenis podem ter assim umas marcazinhas de nada, os adultos têm o peito praticamente limpo. É uma petinha com o rabo bastante comprido, que pela sua silhueta faz lembrar uma alvéola, mas assim uma alvéola muito, com cores muito deslavadas, assim com um castanho, meio castanho, meio bege. É parecida com a petinha de Richard, mas distingue-se da petinha de Richard porque tem aqui o louro, que é esta zona entre o olho e o bico, tem um louro escuro, como podem ver nas 2 fotos. Ora, a petinha dos campos é uma espécie que é frequente nas serras, direi que é bastante frequente, mas também ocorre nas terras baixas, ocorre no Alentejo, no Ribatejo, no Algarve, no litoral oeste do Algarve, só que elas nas terras baixas ocorrem em densidades bastante reduzidas e nas serras são mais comuns. Na Serra da Estrela é facílimo de as ver, em junho, maio, junho, julho. Nas zonas abertas de Planalto, nas altitudes mais elevadas, são bastante frequentes. E também ocorrem noutras serras do norte do país. Portanto, é uma espécie que, não sendo exclusiva da montanha, é claramente mais fácil de encontrar em montanha do que em planície. Portanto, fica também aqui esta nota, então, para a petinha dos campos. É uma petinha de tons castanho amarelados, com o peito não riscado, e que ocorre nos andares superiores das serras, mas também nas planícies a sul do Rio Tejo. Nome científico, Anthus campestris. Depois temos a escrevedeira de garganta cinzenta, também chamada cia.
A cia é uma espécie de zonas rochosas, ocorre de norte a sul do país, não é de maneira nenhuma exclusiva das serras, porque elas ocorrem em zonas relativamente baixas, ocorrem, por exemplo, no Algarve, em barrancos e em vales de ribeiras a altitudes tão baixas como, por exemplo, 100 metros, mesma coisa em certos locais do interior alentejano, ocorrem praticamente em todas as zonas a norte do Rio Douro, também em locais baixos, só que elas em zonas de altitude são muito mais comuns. Na Serra da Estrela são uma ave muito fácil de ver, porque são bastante frequentes. Portanto, elas ocorrem numa gama alargada de altitudes e de habitats, embora prefiram zonas com matos e algumas rochas expostas, embora sejam um bocado ecléticas, mas são espécies bastante frequentes em zonas de altitude, elas gostam muito das serras, dão-se muito bem nesse habitat, nidificam na Serra da Estrela e aparecem quase até ao topo. Portanto, é uma espécie que, não sendo exclusiva de altitude, é bastante frequente. Como é que se identifica? A cabeça cinzenta com estas riscas pretas e a garganta também cinzenta, e depois o ventre e o grupígio são ruivos. Como eu disse, é frequente nas zonas rochosas a norte do Tejo e não apenas em zonas de altitude, embora também ocorra a sul do Tejo, em certas zonas do interior alentejano e do Algarve. O nome científico é Embrizecea. Depois temos a estrelinha real, que é uma espécie, é o passeriforme mais pequeno dos que nidificam em Portugal, pesa apenas 5 gramas ou 4 gramas e meio, que se identifica assim por estas partes superiores esverdeadas, partes inferiores acinzentadas, uma lista supraciliar branca e depois uma coroa que no macho é cor de fogo e na fêmea é mais amarelada. A estrelinha é uma espécie com uma distribuição alargada, embora elas a sul do Tejo sejam bastante raras como nidificantes, aparecem sobretudo no inverno. A norte do Tejo tem uma distribuição mais alargada e, sobretudo no litoral norte, até ocorrem ao nível do mar. Só que quando nós vamos às zonas serranas, elas são muito mais comuns. E, mais uma vez, o exemplo da Serra da Estrela, que tem muitas plantações de resinosas, nós paramos em qualquer plantação de resinosas no final da primavera e estão lá estrelinhas a cantar. Portanto, é uma espécie que também se dá muito bem, ocorre na Serra da Estrela até ao limite superior das árvores, ocorre noutras serras também, em zonas florestais, e é mais uma das espécies que, não sendo exclusiva da montanha, é bastante comum nessas zonas serranas. Portanto, pequena verde com uma lista supraciliar branca e uma coroa laranja, e é frequente nas matas de resinosas, principalmente a norte do Rio Tejo, com o nome científico Regulus ignicata. Depois temos a ferreirinha. A ferreirinha é assim uma ave de cores pouco vivas, de tons essencialmente castanhos, com a cabeça mais acinzentada, com o bico fino, mas por causa das suas cores, às vezes na brincadeira chamamos a isto o pardal de bico fino, porque tem assim um ar um bocado apardalado, mas tem o bico fino dos insetívoros, naturalmente. A ferreirinha é mais uma espécie que nidifica só no terço norte do país. Elas no sul aparecem apenas como invernante e é uma espécie muito comum nas zonas de altitude. Eu diria que elas na beira interior e entre os montes ocorrem principalmente acima aí dos 600 metros, e quando estamos a altitudes entre os 1000 e os 1500 na Serra da Estrela, por exemplo, estão ferreirinhas a cantar por todo o lado. E noutras serras também. Mas no noroeste do país, estamos a falar ali entre a Foz do Rio Minho e talvez a Foz do Rio Douro, elas nidificam ao nível do mar. Não sei dizer exatamente até onde é que vai esta zona, mas há uma zona mais atlântica em que elas se dão bem a altitudes baixas. Eu lembro de já as ter visto na primavera, por exemplo, na zona de Caminha, que fica mesmo no extremo noroeste do país, e há registros noutros locais. Por isso é que não é uma espécie exclusiva da montanha, mas é a única região do país em que elas nidificam em zonas baixas, é no noroeste. De resto, no interior norte e no interior centro são uma espécie exclusiva de altitude e até bastante frequente ali em torno da cota dos 1000 a 1200 metros, como eu disse. Também gostam assim de matos, com urzes e giestas, é o tipo de habitat que elas gostam. Portanto, é um insetívoro acastanhado, de tons escuros e relativamente discretos, é frequente em montanha e também em locais então de baixa altitude no litoral norte. O nome científico desta espécie é Prunella modularis. Temos o Papamoras, que é da família das totinegras. O Papamoras é uma ave assim, do tamanho também de uma
totinegra real, que se caracteriza, no caso do macho, pela cabeça cinzenta e pela garganta branca, que lhe dá o nome em inglês white throat, e principalmente por este painel ruivo nas asas, aqui nas penas de voo e nas terciárias, as terciárias com os centros escuros e com as orlas ruivas. A fêmea com a cabeça um bocadinho mais acastanhada. O Papamoras é mais uma espécie migradora, que nidifica sobretudo nas terras altas. Elas a altitude mínima não são tão exigentes como outras espécies. Eu acho que já podemos encontrar papamoras a nidificar ali na beira baixa, na beira alta, acima dos 500, 600 metros, já se vê papamoras a cantar na primavera. Mas são mais comuns em montanha. Mas pronto, como eles vêm a altitudes mais baixas, eu coloquei aqui a espécie como não sendo exclusiva da montanha, porque realmente eles têm um leque de altitudes mais alargado. Mas os papamoras são frequentes nas serras todas do país, porque ocorrem acima dos 500 metros. Portanto, beira baixa, beira alta, traz os montes e depois no litoral norte e centro, desde que tenham um pouco de altitude, eles nidificam. No caso do Papamoras, há também a curiosidade de haver, há muitos anos, um pequeno núcleo reprodutor no alto da Serra de Monchique, que vai aos 900 metros. É um núcleo que está completamente isolado do resto do país, devem ser 2 ou 3 casais, mas é conhecido pelo menos desde os anos 80. E é uma curiosidade, que é uma espécie, talvez por elas não serem tão exigentes a nível da altitude, tem esta curiosidade, é uma espécie migradora, elas vão para a África e no outono passam por todo o território, nas terras baixas, mas a população nidificante está concentrada nas terras altas no norte do Rio Tejo, depois há este núcleo em Monchique. E depois há ainda a curiosidade da Serra de São Mamede, que é no Alto Alentejo, que vai aos 1000 e tal metros. Há alguns registros de machos a cantar. Eu este ano, em maio ou junho, encontrei por 2 vezes machos a cantar na Serra de São Mamede, a cotas na ordem dos 700, 800 metros, mas foi só em 2 ocasiões, em 2 locais diferentes. Depois não voltei a ver as aves, não sei se ficaram ou não, mas sei que há registros em anos anteriores. Portanto, é possível, não está confirmado, mas é possível que na Serra de São Mamede também haja um pequeno núcleo desta espécie. E como eu disse, a Serra de São Mamede é o local mais elevado a sul do Rio Tejo, vai aos 1025 metros e, portanto, teoricamente reúne condições para esta espécie que na beira baixa aparece a cantar acima aí dos 500, 600 metros. Portanto, é algo a confirmar no futuro, se existe ou não um núcleo de papamoras na Serra de São Mamede. Portanto, recapitulando, cabeça cinzenta, garganta branca e asas ruivas, nidifica principalmente em zonas de matos, acima dos... Varia um pouco com as regiões, mas grosso modo acima dos 600 metros. O nome científico, esta apresentação ainda não tem o nome mais recente, que esta espécie mudou de género, agora é Corruca communis, em vez de Silvia communis. Portanto, ainda está aqui o nome antigo que aparece na maioria dos guias de campo. A flosa do mato, esta é uma totinegra bastante comum no nosso território, é bastante frequente em zonas de matagal mediterrâneo, até em altitudes bastante baixas, mas é uma das poucas totinegras, e é a única das totinegras residentes, que se dá bem em zonas de altitude. Porque, por exemplo, a mais comum totinegra de cabeça preta, que é a melanocéfala, normalmente não vai acima dos 1000 metros, enquanto que a flosa do mato vai facilmente aos 1500. É muito comum em montanha, muito comum na Serra da Estrela e na maioria das outras serras. Eu diria como eu referi, entre as totinegras residentes, é talvez a mais comum em zonas de altitude. A flosa do mato, então, que é este passarinho cinzento por cima e cor de vinho por baixo, com um rabo muito comprido, depois com o anel orbital vermelho. Portanto, zonas de mato em altitude, mas também em planície, daí que não seja exclusiva da montanha. O nome científico, esta também mudou de género, agora é Corruca, portanto é Corruca undata. É mais uma espécie comum em montanha, embora não sendo exclusiva. Temos a flosa de Bonelli, que é um pequeno passariforme insetívoro aparentado à flosa comum, que se identifica pelas partes superiores cinzentas com o painel esverdeado nas asas e no urupígio e as partes inferiores brancas. É uma espécie que nos visita durante o verão, está presente entre início de abril e setembro. Elas são muito comuns no Nordeste, principalmente no Nordeste e em certas zonas da Beira Alta. Gostam especialmente dos carvalhais de Quercus pirenaica, que é o carvalho mineral. O local onde até hoje foram registradas as maiores densidades desta espécie é na Serra da Nogueira, que eu referi há pouco, fica perto de Bragança, mas também é muito comum em toda a zona de Trás-os-Montes. É razoavelmente frequente na Serra da Estrela, na Serra da Malcata, e de resto vê-se em números razoáveis por todas as outras regiões onde há
serras e onde haja carvalhais, mesmo acima dos 500, 600 metros. A sul do Tejo ocorrem na Serra de São Mamede, são razoavelmente frequentes acima dos 600 metros, mas depois também há uma população em terras baixas, no Ribatejo, ali no Vale do Tejo e no Vale do Sado, Alcácer do Sal, Chamusca, Benavente, aquela zona também tem uma boa densidade de flosas de Bonelli a cantar, por isso é que elas não são exclusivas da montanha, mas em altitude é também uma das flosas mais comuns que nós podemos ouvir a cantar, é então a flosa de Bonelli. Pequena acinzentada, o olhinho preto aqui a destacar-se e o ventre branco. Zonas florestais, especialmente carvalhais, mas também aparecem pinhais, em montanha e também a sul do Tejo. Tal como acontece para outras espécies estivais. Os meses de maio e junho são talvez os melhores para encontrarmos então esta espécie a cantar nas zonas de montanha. Filoscopus bonelli é o nome científico deste pequeno passarinho. O chapim-carvoeiro é uma espécie muito conhecida de quem mora no norte ou no centro do país. Eles ocorrem em praticamente todas as regiões a norte do Tejo, exceto talvez das zonas mais áridas da Beira Baixa, ou das zonas totalmente desflorestadas, e ocorrem até junto a cidades do litoral, como por exemplo Porto, Aveiro, Coimbra. Então o que é que o chapim-carvoeiro está aqui a fazer? Bem, é que o chapim-carvoeiro, ao contrário do chapim real e do chapim azul, o chapim-carvoeiro dá-se bem com altitude. Quando nós vamos à Serra da Estrela, começamos a subir acima dos 1000 metros, nós deixamos de ver chapins reais e azuis, ou pelo menos vemos muito poucos, mas os chapins-carvoeiros estão a cantar por lá em grande quantidade. E, portanto, enquanto que nas terras baixas o chapim real e o azul normalmente são os mais abundantes, quando vamos para as zonas altas, a situação inverte-se e o chapim-carvoeiro, sobretudo assim nas altitudes superiores, torna-se o chapim mais abundante. E, portanto, fica aqui esta referência que é o chapim que se dá melhor em zonas de altitude no nosso país, é o chapim-carvoeiro. Identifica-se, é um chapim de pequenas dimensões, identifica-se pela face branca, pela cabeça preta e depois por esta risca branca estreita e comprida na nuca. Podem ver aqui. E depois as partes superiores cinzentas e as partes inferiores assim deste acastanhado. E normalmente tem uma dupla barra alar branca, que podemos ver aqui, também aqui na foto da direita, uma dupla barra alar. O nome científico é Periparus ater. Esta também é uma espécie que mudou de género recentemente. Esta apresentação tem o género antigo, que era Parus ater, agora é Periparus. Mudou de género, mas continua a pertencer à família dos chapins. Finalmente temos aqui o melro d'água, que é também um dos ícones da Serra da Estrela, em particular do Rio Zezer e de outros ribeiros de montanha também das represas, que é o único passariforme que mergulha e nada, e ele consegue caminhar debaixo d'água, caminha sobre o solo das ribeiras. É uma ave muito, muito, muito engraçada. É assim, castanho, rechonchudo, com uma cauda muito curta, com o peito branco, como podem ver. E o melro d'água vive sempre ao pé da água, de preferência em rios e de montanha, com águas límpidas. Eles são muito sensíveis à poluição das águas. No passado ocorriam em certas zonas onde hoje já não ocorrem devido à poluição. Eles não são exclusivos das zonas de altitude e ocorrem, por exemplo, no Rio Mondego e afluentes a altitudes tão baixas como os 300 metros. Só que nas zonas de altitude são os sítios onde há ribeiras mais límpidas, com menor poluição e, portanto, são aquelas onde podemos encontrar as maiores densidades de melro d'água. Eles ocorrem um pouco por todo o interior norte e centro, no litoral são um bocadinho mais raros, mas eu diria que da Serra da Lousã para cima, tudo o que seja assim rios e ribeiros de montanha que não tenham demasiada poluição, tem boas hipóteses de ter melro d'água. E sei que em Trás-os-Montes também há boas densidades. Também tenho em vista fazer um webinário dedicado a esta espécie que ainda não tem data marcada. Então, recapitulando, castanho, com o peito branco, cauda curtinha e vive sempre em cursos de água límpida, normalmente a altitude média ou elevada. O nome científico desta espécie é Cinclus cinclus. Estamos quase a terminar. Vou dar apenas um breve apontamento sobre as aves que nós podemos encontrar na montanha no inverno. Como eu disse há pouco, no inverno, e em particular na Serra da Estrela, há muito poucas aves, a diversidade de aves é muito reduzida, o ambiente é muito hostil, as temperaturas são muito baixas, quase não há alimento, mas como eu também referi há pouco, por mais agrestes que sejam as condições, há sempre algumas espécies que conseguem tirar partido dessas condições. E é isso também que acontece nas zonas de altitude mais elevada. E mesmo quando nós vamos à montanha no inverno,
temos hipótese de encontrar algumas aves. São poucas, mas também são coisas diferentes do habitual e é isso que eu vou referir aqui. A Serra da Estrela, neste aspecto, está mais explorada que as restantes devido à maior facilidade de acessos. Quiçá nas outras serras do norte possa haver surpresas ainda para descobrir no inverno. A primeira é o melro recular, ou melro de peito branco, que é um parente próximo do vulgar melro de jardim, mas que se identifica, antes de mais, por este grande crescente branco que tem no peito, e depois por outro aspecto, que às vezes nem toda a gente se lembra, mas também é útil, que são este painel prateado nas asas, que também se pode ver em voo. Reparem que as asas não são totalmente escuras, são assim cinza claro, devido a estas orlas claras que têm nas penas. E também reparem neste padrão escamoso assim por baixo. Portanto, estas orlas claras das penas também são uma característica. Eles alimentam-se muito de vagas, e na Serra da Estrela, por exemplo, eles aparecem muito no outono e no inverno para se alimentarem nos zimbrais. Gostam das vagas de zimbro e das vagas das tramazeiras. E é um clássico já para muita gente, nesta altura do ano, ir à Serra da Estrela ver os melros de colar. Eles aparecem noutros sítios, aparecem em Marvão, aparecem na Serra de Monchique, até aparecem em zonas mais baixas no litoral, às vezes em vales recuados, ali perto de Sintra ou do Cabo de São Vicente, por exemplo, e também uma ave que aparece em migração. Mas é uma das poucas aves que consegue sobreviver no inverno em zonas de altitude, é então o melro de colar. Eles então no inverno são frugívoros, alimentam-se de vagas e de frutos, preto com o bico amarelo, mas tem esta meia lua branca no peito. E é regular em alguns locais de maior altitude, particularmente na Serra da Estrela. Turdos torquatos é o nome científico. É engraçado que eles mesmo no inverno aparecem a locais a altitudes de 1700, 1800 metros. Portanto, eles conseguem, é uma espécie que está muito adaptada a sobreviver em zonas onde a maioria das espécies não aguenta. Depois temos o touro de Zornal. O touro de Zornal é mais uma espécie vinda do norte da Europa. Eles são muito comuns na Escandinávia. Invernam em grandes números na Europa Central. Em Portugal normalmente chegam poucos. Aparecem alguns todos os anos e vão aparecendo registros soltos no sul do país, até no Alentejo e no Algarve, mas nunca são muito abundantes. Exceto na Serra da Estrela, onde também aparecem lá sempre uns quantos no inverno e no outono à procura das vagas, por exemplo, das vagas das tramazeiras, que é esta planta que nós vemos aqui à direita. Um dos locais clássicos para ver esta espécie é nas Penhas da Saúde, que fica ali um bocadinho acima da Covilhã. E em certos vales recuados da Serra da Estrela, às vezes aparecem grandes quantidades. Quando eu fiz o meu projeto, aquele projeto que eu referi no início da apresentação, quando fiz a visita de dezembro, lembro-me que lá numa das encostas, daquelas encostas cheias de urzes, vi um bando de 120 destes tordos. Foi assim a maior quantidade que vi até hoje. E, portanto, isto só para dizer que às vezes em certos sítios menos visitados até pode haver populações consideráveis. Portanto, o touro de Zornal é razoavelmente frequente na Serra da Estrela nesta época do ano. Também é frugívoro, é cinzento e castanho, como podem ver, castanho por cima e depois tem a cabeça cinzenta e por baixo é mais esbranquiçado, claramente maior que o melro preto, e é regular nas zonas de maior altitude da Serra da Estrela até aos 1800 metros. Nome científico, Turdes pilaris. Depois temos a ferreirinha alpina, que é parente da outra ferreirinha que vimos há pouco, e é um bocadinho maior e distingue-se especialmente por ter aqui estes flancos ruivos, que é uma das características que a torna mais fácil de identificar. É assim um passarinho cinzento, um bocadinho maior que um pardal, o bico preto com a base amarela na mandíbula inferior e depois os flancos ruivos. A ferreirinha alpina inverna numa dúzia de locais em Portugal, nem todos em altitude, porque elas também invernam ao nível do mar, por exemplo, no Cabo de São Vicente ou no Cabo da Roca, mas são frequentes em algumas serras e é conhecida a sua presença na Serra da Estrela no inverno, nomeadamente junto à torre, lá no parque de estacionamento, mesmo que aquilo esteja tudo cheio de neve e cheio de gente e cheio de carros estacionados, andam lá sempre ferreirinhas alpinas a estacionar. Portanto, quem por acaso for à Serra da Estrela no inverno, convém evitar os fins de semana, porque aos fins de semana normalmente há muita confusão, mas num dia de semana junto à torre, que aquilo está bastante calmo, chegando de manhã, normalmente não há muito movimento e é fácil ver ferreirinhas alpinas ali à procura de alimentos, ali na rotunda do parque de estacionamento. Aparecem também junto à Lagoa Comprida, por exemplo, e há registros noutras serras, porventura em locais menos acessíveis, mas é uma das espécies, das poucas espécies que podemos encontrar em montanha no inverno. Portanto, insetívora, cinzenta com as riscas ruivas nos flancos, é regular em zonas rochosas na Serra da Estrela, na Serra dos Gerês e também noutras zonas de características rochosas no centro e no sul do país. O nome científico é Prunella colaris. Finalmente, e para terminar,
a escrevedeira das neves. É uma ave que nos visita no inverno, mas principalmente até no outono. Aparecem com alguma regularidade nas terras baixas do litoral, em ambientes dunares. Elas gostam de zonas de dunas, às vezes também cabos ou portos. Portanto, é uma espécie que aparece na faixa costeira, mas com uma surpreendente regularidade. Elas aparecem na Serra da Estrela e aonde? Lá em cima, ao pé da torre. Em anos sucessivos têm aparecido escavadeiras das neves lá no mesmo sítio que eu referi para a Ferreirinha Alpina, que é lá no parque de estacionamento. Em certos anos até aparecem pequenos bandos e que depois em março já podemos ver os machos com a plumagem nupcial preta e branca, que não é o caso aqui. Isto são aves em plumagem outonal. E se calhar noutras serras também do norte do país, quando neva, porque elas são bichos que se dão muito bem no meio da neve. Elas podem ficar ao pé da torre mesmo que esteja coberto de neve. E, portanto, se calhar noutras serras também aparecem. Sei que há registros entre os montes, mas lá está, são sítios muito pouco respeitados no inverno e, portanto, há aqui alguma escassez de informação sobre as aves que aparecem no inverno nas nossas serras. Tem então a plumagem preta e branca com manchas bege na plumagem outonal e em ambiente serrano sabe-se que é regular na torre da Serra da Estrela. O nome científico é esta palavra difícil de pronunciar, Plectrophenax nivalis. É o nome científico da escrevedeira das neves. E com isto chegamos ao fim da apresentação. Despeço-me aqui com esta imagem de um melro das rochas macho em plumagem nupcial, portanto de cabeça azul, ventre cor de laranja, asas pretas e cá está a mancha branca no dorso que eu referi há pouco, e fico à disposição para as questões que queiram colocar. Muito obrigado.